Quase toda a verba destinada aos programas de assistência alimentar para o ano que vem foi cortada pelo governo Bolsonaro. O valor previsto em orçamento para 2023 caiu drasticamente e prejudica a agricultura familiar, deixando ainda mais pessoas com fome no Brasil. Confira na reportagem de Jomiag. O programa Alimenta Brasil, que em 2010 tinha 622 milhões de reais, agora terá menos de 2,5 milhões. Esse programa compra alimentos da agricultura familiar e distribui para as famílias de baixa renda. São várias as consequências do corte. Os camponeses plantam menos alimentos, perdem renda e podem passar necessidades. E a população beneficiada fica sem comida, aumentando a fome no país. Aqueles que podem produzir alimentos estão passando fome. Quer dizer, é uma distopia assim, que assustadora. É uma atitude que vai simplesmente aprofundando, né? Como nós poderíamos dizer, abrir o alçapão no fundo do poço. Quer dizer, a gente acha que está no fundo do poço, mas aí vem o governo com essas medidas e empurram mais para baixo ainda. O governo Bolsonaro também cortou mais de 95% das verbas para a construção de cisternas, que é um reservatório de água da chuva, importante para as populações que moram nas regiões semiáridas, onde chove pouquíssimo. A água é usada para beber, cozinhar e também regar pequenas hortas. Esse é um programa que o governo basicamente acabou. Ele não existe mais na proporção que ele já existiu com o Lula e com a Dilma. Ele pede um importante espaço de comercialização. Ele vai ter que se virar com as feiras livres, com outros meios que ele produz para poder vender o excedente da sua produção. Então, quando o governo corta os programas ou reduz os recursos, como fez com o PAA, com o PENAI, e agora faz com esse que ele chama de Alimenta Brasil, ele está tirando um espaço, uma condição que os agricultores e agricultores familiares tinham de garantia para produzir e depois vender seus produtos. Deixa a gente numa dificuldade maior, porque vai produzir e não sabe onde vai ter onde vender. No Brasil, a fome atinge 33 milhões de pessoas, mas Jair Bolsonaro insiste em negar que exista fome de verdade e ainda diz que ninguém pede comida nas ruas. Para os entrevistados, esse é um governo que está de costas para a realidade e as necessidades nacionais. Quando nós falamos de insegurança alimentar grave, é uma forma de expressar o estado de fome. Isso significa o quê? Significa que a família ou alguém da família não comeu por falta de dinheiro. Essa é uma primeira característica. A segunda é que houve apenas uma refeição no dia. Ou então uma situação em que a família ou alguém da família passou o dia inteiro sem comer. Imagino que 33 milhões de pessoas, nesse momento, está na perspectiva de não fazer nenhuma das refeições. O presidente dizer um negócio desse, ele diz isso por falta de ter o mínimo de sensibilidade com aqueles que passam fome no Brasil. Na gestão da presidenta Dilma Rousseff do PT, o Brasil tinha saído do mapa da fome, que é um relatório feito pela ONU. Mas, infelizmente, no governo Bolsonaro, o país voltou a ser incluído nesse levantamento, o que exigirá muito trabalho para um eventual novo governo. Um orçamento dessa natureza, ele também dificulta que futuros governos, como agora nós teremos as eleições em outubro, possam avançar na implementação dessas políticas, tendo que ter muito mais dificuldades de remanejar o orçamento, assegurar aquilo que foi apresentado como propostas ao longo da campanha eleitoral. Cortes como esses não é só um proselitismo, não é só uma disputa de narrativas, ele traz consequências muito gravosas para nós, o conjunto da população, e também para os gestores, que dentro de um pacto federativo, o impacto é tanto para o governo federal como para os municípios que convivem diretamente com a população.